Tiveram umas 2 ou 3 pessoas que pediram essa lista extra de Emeril. Eu não sabia nem que ela existia, mas vamos resolvê-la aqui. A princípio, é pra ser uma lista um pouco mais rápida, de um conteúdo mais tranquilo, tá bom? Revisando só umas partes básicas, Emeril seria aquele movimento onde a aceleração é igual a zero, ou seja, a sua velocidade é constante, e você pode falar que S igual a S0 mais VT, onde T é tempo, V é velocidade, S0 posição inicial, S é posição final. O que você também pode fazer seria jogar esse cara para lá subtraindo, ficaria S menos S0 igual a VT. Só que S menos S0, posição final menos posição... Né, perdão, posição final menos posição inicial, é a mesma coisa que ΔS, que seria a mesma coisa que o deslocamento, a distância percorrida, tá bom? Então não se assustem se eu já, ao invés de escrever assim, eu escrever direto assim, ó, tá bom? Então vamos começar. Objeto de massa m constante. Bom, a massa m na realidade não vai fazer muita diferença pra gente se o objeto é mais ou menos maçudo, né? Move sobre uma pista retilínea, paralela ao eixo x. Então, imagina que você tem um eixo x, você tem uma pista retilínea paralela a esse eixo. No instante t1 igual a 2, esse objeto está na posição x1 igual a 10 centímetros. Tá. E no instante t2 igual a 6 segundos, ele é encontrado na posição 20. Então vamos lá. Imagina esse cara aqui, tá? Ele está aqui na posição 10 centímetros, quando o seu tempo vale 2. E ele está aqui na sua posição 20 centímetros, quando o seu tempo vale 6. Portanto, tá? Vamos fazer o seguinte. Imagina aqui, ó, daqui para cá, quanto tempo esse cara gastou? Ele gastou 4 segundos. E daqui para cá, quanto ele andou? Ele andou 10 centímetros. Ou seja, qual que foi o deslocamento total dele? O deslocamento dele foi 10. E quanto tempo ele demorou? Ele demorou 4 segundos. Quanto que vai ser a velocidade? A gente já definiu lá em cima, né? Que ΔS igual a VT. Então, 10 é igual a V vezes o tempo, que é 4. Joga esse cara para lá dividindo. 10 sobre 4, a velocidade é igual a 2,5 metros. No caso, centímetros, né? Centímetros por segundo. Letra A, o gabarito. Inclusive, gente, essa lista aqui ela é bem extensa, tá? Ela não é só de Emeril, não. Ela tem vários conteúdos, ó. Leis de Newton, termodinâmica, um monte de coisa, tá? Ela tá lá no Class. Então, vamos pra próxima aqui, vamos pra 2. Enfim, continuando aqui. O estudo dos movimentos, foda-se. Assinale o que for correto. O fato de deslocamento de um móvel ser positivo. O que é o deslocamento de um móvel ser positivo? Significa que, bom, a velocidade dele aqui é positiva, né? Ele está andando a favor do eixo, né? Então, por exemplo, eu defino um dos sentidos como positivo. Então, aqui é Curitiba e aqui é São Paulo. Eu digo que se eu vou de Curitiba para São Paulo, minha velocidade é positiva. Ou seja, se eu for de São Paulo para Curitiba, minha velocidade vai ser negativa. Não é que a velocidade é negativa, não tem como a velocidade ser negativa, né? Isso só apontaria para qual sentido o carro está andando, né? Se ele está indo no sentido Curitiba-São Paulo ou no sentido São Paulo-Curitiba, tá bom? Então, o fato do deslocamento de um móvel ser positivo não significa que o movimento tenha sido sempre a favor da trajetória. Cara, isso é verdade, né? Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, um carro que saiu daqui de Curitiba, foi até São Paulo, tá? O cara saiu daqui, ele foi até São Paulo, né? E ele voltou até metade do caminho. Bom, o deslocamento total dele foi isso daqui, se você for parar pra pensar, né? Mesmo que ele tenha ido para São Paulo aqui, né? E voltado metade do caminho, ele ainda teve um deslocamento positivo, que seria ele ter saído de Curitiba e vindo até metade do caminho, tá bom? Então, essa uma aqui é verdadeira. Considerando a distância de Ponta Grossa a Curitiba
igual a 110 km, podemos afirmar que se um carro vai de Ponta Grossa a Curitiba e depois volta a Ponta Grossa pelo mesmo caminho, seu deslocamento foi nulo. Então, se ele saiu de Ponta Grossa e foi a Curitiba e depois voltou para Ponta Grossa por esse mesmo caminho, tá bom? Então o deslocamento foi nulo, né? A gente teria que trabalhar aqui com a cinemática vetorial. Sim, o deslocamento dele foi nulo, né? Por quê? Porque se você vai de Ponta Grossa, você saiu desse ponto, você foi para algum lugar e você voltou para esse mesmo ponto, o seu deslocamento final foi nulo. Você começa nesse ponto e você termina nesse ponto, tá bom? Mas qual foi a distância que você percorreu? Você percorreu 110 km para ir e 110 km para voltar. Então, 220 km de distância percorrida, que é diferente de deslocamento. Beleza? Então a 2 está certa. Em uma estrada onde a velocidade máxima permitida é 110 km por hora, um caminhão que se desloca a 40 metros por segundo estará acima da velocidade permitida. Conversão de unidades, né? De metro para segundo para quilômetro por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Então, 40 vezes 3,6, isso vai dar 412, 144 quilômetros por hora. Beleza? Então, ele está acima da velocidade permitida, que é de 110. Sim, ele está acima da velocidade permitida. Os conceitos de repouso e movimento sempre são relativos a um referencial. Sim, né? Um dos princípios mais básicos aqui da cinemática. Por quê? Imagina o seguinte, imagina um ônibus, tá bom? Cheio de gente, tá bom? Imagina que você tá dentro desse ônibus e você tem uma pessoa aqui na sua frente, dentro desse ônibus, e vocês estão se movimentando para frente. Os dois estão dentro do ônibus, tá bom? Você concorda que essa pessoa, com relação a você, ela não está em movimento? Ela tá parada dentro do ônibus. Digamos que ela esteja aqui, ó. Vamos botar ela sentadinha, tá bom? Tem uma cadeira aqui e essa pessoa, ela tá sentada dentro do ônibus. Você concorda que ela tá em repouso com relação a você, que é um observador? Agora, imagina a seguinte situação. Você tem uma pessoa de fora olhando essa pessoa sentada. Com relação a essa pessoa de fora, esses caras aqui estão em movimento. Mesmo que esse cara aqui esteja em repouso com relação a esse cara. Por quê? E aqui vem uma das definições mais bonitas da física, na minha opinião. Que o repouso é o movimento compartilhado, tá bom? Ó, repouso é o movimento compartilhado. O que é isso? Isso significa que se eu compartilho do mesmo movimento de uma pessoa, eu não vou enxergar ela em movimento. As duas pessoas vão estar em repouso. Como assim? Não entendeu nada, né? Se você está vendo um movimento compartilhado, o que isso significa? Por exemplo, se eu tô num carro de corrida, tá? E do lado tem o meu passageiro, e nós dois, a gente tá a um mesmo movimento, a gente tá a 400 km por hora, bom, a gente tá em movimento com relação à estrada, ou com relação à árvore da estrada, ou com relação a alguma pessoa que esteja olhando de fora. Mas se eu tenho essas duas pessoas dentro de um mesmo carro, elas estão em repouso uma com relação à outra. Elas não enxergam que a outra está em movimento. Porque as duas compartilham do mesmo movimento. As duas estão a 400 km por hora. As duas têm um movimento compartilhado. Então elas estão em repouso uma com relação à outra. Mas para um cara que está vendo de fora, elas estão a 400 km dentro do carro. Outro exemplo muito bom é a gente na Terra. A gente na Terra, a gente está se deslocando, a gente está girando em torno do Sol a uma velocidade de sei lá quantos milhares de metros de quilômetros por hora, tá? Mas por que a gente não enxerga essa pessoa que também está andando junto comigo no carro a 400 km por hora e sei lá, a 400 mil km por hora ao redor do Sol em movimento? Justamente porque a gente compartilha do mesmo movimento. A gente está
com uma mesma velocidade, um com relação ao outro, tá? Então, por isso que mesmo que, não sei, a 100 mil quilômetros por hora girando ao redor do Sol, a gente não enxerga o movimento um do outro. Por quê? Porque a gente compartilha do mesmo movimento. Isso é o repouso na física, tá bom? Muito importante retomar esse conceito. Então, sim, o repouso depende do referencial, né? O exemplo do ônibus, o exemplo do carro, tá bom? Soma todas, né? 15. Vamos para 3 aqui, o FPR. Ele tá dando um gráfico de posição em função do tempo, tá bom? Aquele gráfico que a gente conhece assim, ó, como S sobre T. Beleza? A gente tem esse ângulo aqui, e a tangente desse ângulo vai dar pra gente a velocidade, tá bom? Por quê? O que é tangente desse ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Espaço sobre tempo. E o que seria espaço sobre tempo? Espaço sobre tempo é velocidade, né? Lembra que a gente definiu ΔS como VT? Então, se eu isolar esse tempo aqui, velocidade é o espaço sobre tempo. Então, a tangente aqui do alfa é igual à velocidade em todo gráfico de espaço vezes tempo, tá bom? Que a gente tiver aqui em MRU pelo menos. Então, vamos lá. O objeto A, tá, tem uma velocidade constante de módulo V igual a 2 metros por segundo, tá? Então, a gente acabou de ver como calcula a velocidade, é só fazer a tangente do ângulo. Quanto vale esse pedaço aqui, ó? Esse pedaço aqui vale 30. Quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vale 15. 30 sobre 15, tá? Tangente do ângulo 30 sobre 15 igual a 2. De fato, o objeto tem essa velocidade. Os objetos se encontrariam no instante t igual a 15, tá? Então, de volta, a gente tem aqui, ó, duas linhas. Essa primeira linha com essa primeira linha. Quando elas se encontram? Elas se encontram quando o espaço, quando a posição que elas ocupam for igual. Onde isso acontece? Onde as retas se cortam. E quando isso acontece? No ponto 30, na posição 30, ou quando o tempo é igual a 15 segundos. Beleza? Então, a 2 também está certa. O objeto B está parado. Vamos analisar a linha do B. Olha aqui, ó. A linha do B é essa daqui. A posição do B muda? Não. Quando o tempo é 5, quando o tempo é 20, quando o tempo é 25, ó. Olha aqui onde está a posição do B. A posição do B é a mesma, tá bom? Então é correto afirmar que o B está parado? Sim, tá? O B está parado. O objeto A inicia o movimento em x0 igual a 0. Isso aqui seria o nosso S0, né? x0 igual a 0? Sim, ele inicia o movimento aqui, onde o x0, né, que é o nosso espaço, é igual a 0. Portanto, todas certas, correta, letra E. 4. Tá. Eu tendo a ignorar a maioria desses textos aqui, tá bom? Porque, de modo geral, eles são bem inúteis. Eu tento sempre achar o primeiro dado e vou a partir daqui. Então, propagação da onda eletromagnética. É esse dado aqui. Em determinado instante, um satélite se encontra a 30 mil quilômetros de distância. Tá. Então, vamos lá. Qual é o tempo de propagação de onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? Então, vamos lá. Você tem aqui o seu GPS. Você tem uma distância dele até o seu receptor. Esse GPS, ele emite uma onda e o receptor capta essa onda, tá bom? Então, o GPS emitiu a onda, veio, o receptor captou a onda. Que distância é essa? 30 mil quilômetros. E qual é a velocidade dessa onda? 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos lá. ΔS igual a VT. Ele quer descobrir o tempo, então, ΔS sobre V é igual ao tempo. Quanto que vale o tempo? Qual que é o ΔS? Qual que é a distância percorrida por essa onda? 30, 1, 2, 3, dividido pela velocidade, tá bom? Que é o quê?
300, 1, 2, 3. Lembra, isso daqui está em quilômetros, isso daqui está em quilômetros por segundo, tá bom? Então, simplificando o quilômetro com quilômetro, a gente vai chegar em um tempo em segundos, tá bom? Então, vamos cancelar os zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que vai dar esse tempo? O tempo vai dar 3 sobre 30, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, ou 0,1 segundos. Beleza? Correta, letra C. Próxima. Aqui na 5, radar, com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Então, é a partir daqui que interessa pra gente, né? Em uma determinada via, cuja velocidade limite é de 60 km por hora. A distância entre as bobinas é de 3 metros. Primeiro de tudo, dá uma olhada nas unidades, tá? Ele tá dando quilômetro por hora e metros, talvez você tenha que converter alguma coisa aqui. Vou ler o texto para dar um pouco de contexto, né? Um sistema amplamente utilizado para determinar a velocidade é radar. Possui 2 sensores constituídos por laços de fios condutores embutidos no asfalto. Cada um dos laços corresponde a uma bobina. Então você tem 2 bobinas, né? Quando o veículo passa pelo primeiro laço, a indutância da bobina é alterada. Então você tem a primeira bobina e a segunda bobina. Detectada a passagem de veículo, acionada a contagem de tempo. Então, quando o carro passa pela primeira bobina, você começa a contar o tempo. Que é interrompida quando da passagem do veículo pela segunda bobina. Então, quando ele passa aqui, você tem essa interrupção. Com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Velocidade limite é 60, a distância entre as bobinas ela é de 3 metros. Ao passar um veículo por esse radar, foi registrado um intervalo de tempo de passagem entre as duas bobinas de 200 metros por segundo. Tá. Então, vamos lá. Vamos tentar desenhar essa situação aqui de um jeito mais claro. Você tem essa bobina aqui. A distância entre elas é do quê? De 3 metros, tá bom? E o que vai acontecer? Você tem um carrinho que ele vem e ele passa aqui. E daí ele vem e ele passa depois por essa outra bobina, tá bom? E ele falou aqui, ó, ó, que o intervalo de tempo de passagem entre as duas bobinas foi de 200 metros por segundo, tá bom? Então, intervalo de passagem entre as duas bobinas, 200 metros por segundo. Agora que eu vi aqui, eu fiquei me batendo nessa questão. Eu pensei em dividir isso daqui por 3,6 para achar a velocidade em quilômetros por hora. Mas na realidade não é isso, né? Eu acabei de ler de volta o enunciado, isso daqui tá errado, não é 200 metros por segundo. Como ele fala em intervalo de tempo, isso daqui seria 200 milissegundos. Realmente o enunciado tá escrito errado, tá? Então, aqui ó, 200 milissegundos, tá bom? O que seria 200 vezes 10 a menos 3 segundos. Mili é prefixo de 10 a menos 3. Então, naquela equaçãozinha que a gente tinha lá, D igual a VT. Qual a distância que a gente tem? A gente tem 3 metros, igual a velocidade que ele tá, vezes o tempo, que é o quê? 200 vezes 10 a menos 3, tá bom? Que seria a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Beleza? Se vocês não sabem trabalhar com notação científica, aconselho muito que vocês vejam isso, tá? Vamos jogar esse cara lá para o outro lado, dividindo. V é igual a 3 sobre 2 vezes 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 passa lá para cima positivo, então isso aqui fica 3 vezes 10. A gente pode simplificar esse 2 com esse 10. 5, a velocidade então vai ser 15. 15 o quê? 15 metros por segundo. Mas, não sejam desavisados marcar isso daqui, ele tá dando 1 km por hora. O que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar esse cara por quanto? 3,6. Beleza? 3 vezes 15, 45. 6 vezes 15 é 6 com 3, 54, né? Resposta certa, letra
C. Vamos lá para 6 agora. Em uma caminhada para um parque, uma pessoa pode percorrer 1 km a partir do ponto inicial de uma pista e mantendo uma velocidade constante de 5 km por hora, cruza com outra pessoa que segue em sentido contrário com velocidade constante de 4 km por hora. A pista forma um trajeto fechado com percurso total de 3 km. Quanto tempo levará para as duas pessoas se encontrarem na próxima vez? Então, gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Digamos que eu vou considerar esse trajeto aqui como circular, tá bom? Só para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu vou dizer que esse daqui é o ponto de início, é o ponto zero, beleza? O que a gente sabe? A gente sabe que se a gente der uma volta completa, tá bom? A gente vai chegar no ponto 3 km, beleza? Então uma pessoa, após percorrer 1 km do ponto inicial, então ela saiu do ponto inicial e ela percorreu o quê? Ela percorreu 1 km, tá bom? Então ela chegou aqui no ponto 1, tá? Ela tá a 5 km por hora e ela cruza com outra pessoa que segue em sentido contrário. Então o que tá acontecendo? Você tem uma pessoa que tá aqui e ela tá vindo pra cá, tá? Ó, ponto 1. Essa pessoa, vou escrever ela de laranja, ela tá andando, tá bom? Seguindo essa trajetória da pista a 5 km por hora, tá bom? E ela encontra outra pessoa passando aqui também, tá? E andando no sentido contrário a 4 km por hora, beleza? A pista forma um percurso total de 3 km, beleza. Tá. O que tá acontecendo aqui? Ele quer saber quanto tempo vai demorar para elas se encontrarem de novo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse daqui como sendo o ponto de partida entre as duas, tá bom? Levando em conta que é um trajeto circular, a pessoa 1, tá? Ela vai percorrer assim, ó, D igual a VT. Nesse caso, acho que seria melhor a gente usar S igual a S0 mais VT, tá bom? O que você quer? Você quer que essas pessoas, elas se encontrem de novo, correto? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso, tá? Você teria que definir dois sentidos, tá bom? Eu vou definir esse cara, o sentido dele como positivo, e o sentido desse cara aqui como negativo, tá bom? Por quê? Porque vamos lá. O que eu quero? Eu quero, no fundo, tá? Você tem a pessoa 1 e a pessoa 2. Eu quero que a posição da pessoa 1 seja igual à posição da pessoa 2, certo? Porque isso seria elas se encontrarem. Só que o que está acontecendo aqui? Você tem uma pessoa andando com velocidade negativa para um lado, né? Então ela está seguindo essa trajetória aqui, e você tem essa outra pessoa seguindo para esse outro lado, seguindo essa trajetória aqui. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Começando equacionando, né? S0, 1 mais VT é igual a S0, 2 mais VT. Tá bom? Então vamos lá. Considerando o ponto de partida delas como igual, tá? Esses caras aqui a gente pode eliminar. A velocidade de uma delas é o quê? É 5t, certo? E a velocidade da outra delas lá vai ser menos 4 vezes t, certo? Na realidade, não posso fazer isso, né?
Pensando que essas duas pessoas... Vamos como se fosse cortar esse círculo e planificar ele, né? Você tem aqui o ponto 0, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, tá bom? Você tem uma dessas pessoas que sai do ponto 0 e ela vem aqui até o ponto 1, tá bom? E você tem a outra pessoa que ela sai, ela anda isso daqui e ela chega também no ponto 1. Se ela é uma trajetória retilínea, é como se essa pessoa ela andasse daqui pra cá, pra cá, pra cá, e daí ela volta, tá bom? Assim vai ficar um pouco mais fácil da gente calcular, beleza? Então, o que está acontecendo? Você tem... elas se encontraram aqui, né? Você tem essa pessoa saindo do ponto 3 e essa pessoa saindo desse ponto aqui, certo? E essa pessoa, ela anda até chegar aqui. E essa outra pessoa, ela, na realidade, não sei se ela sai do ponto 3, né? Mas só tô exemplificando. Ela sai daqui e vem parar aqui também. Esse cara aqui, ele tem 4 quilômetros por hora. E esse cara aqui, ele tem 5 quilômetros por hora, certo? O que eu fiz antes não estava certo, porque eu teria que definir uma das posições iniciais para algum deles, né? Então, pensando aqui, ó, definindo para o cara 1, tá? S1 igual a S0 mais VT. Eu vou dizer que o S0 dele é igual a 0, tá bom? Então, S1 vai ficar quanto? Vai ficar 5, que é a velocidade dele, vezes o T. E se eu for equacionar aqui a 2, S2 igual a S0 mais VT, o espaço 2 é igual a quê? S0, que vale 3. E aqui que vem o pulo, né? Porque essa velocidade a gente definiu ela como negativa. Porque, concorda que essa trajetória tá para a direita, essa trajetória tá para a esquerda, alguma delas vai ter que ser negativa. Eu escolhi essa para ser negativa. Então essa aqui vai ficar as nossas funções, as nossas leis, né? Então aqui eu quero o quê? Eu quero que a posição desse cara seja igual à posição desse cara. Então se S1 é igual a S2, o que no fundo eu quero é que esse cara seja igual a esse cara, porque daí o S1 vai ser igual ao S2. Então, pega esse cara e joga pra lá, somando, vai ficar 9t igual a 3, e o nosso t vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1/3, certo? Mas é 1/3 do quê? Lembra que a gente sempre estava usando as unidades em quilômetros por hora? Se o tempo é 1/3, esse tempo vai ser 1/3 de hora, tá bom? Então você pode deixar sua resposta assim, ou 1/3 de hora seria 1 hora, que são 60 minutos dividido por 3, isso daria 20 minutos, beleza? Num teste de esforço físico, essa questão inclusive é discursiva, né? Não tem gabarito. Um teste de esforço físico, movimento, tá. Então você tem um gráfico da distância em função do tempo aqui, tá? Então, vamos lá. A velocidade média nos primeiros 4 minutos foi de 6 km por hora. Dá uma olhada aqui nos 4 primeiros minutos. Nos 4 primeiros minutos, esse cara ele anda de 200 até 600, então ele anda quanto? 400 em quanto tempo? Em 4 minutos, certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está andando 400 metros em 4 minutos. Nesse caso, a velocidade média vai ser o quê? Bom, gente, aqui você vai ter que transformar alguma das duas medidas, né? Ele está perguntando em quilômetros por hora. Então, nenhum deles ajuda. Você ia ter que transformar isso para quilômetro e isso por hora, tá? Você pode fazer isso, tá bom? Se for fazer isso para quilômetro, você vai ter que dividir aqui por 1000 e aqui por 60. Ou você pode transformar
esse cara aqui em segundos, descobrir o tempo em metros por, a velocidade em metros por segundo e transformar para quilômetro por hora, que é o que eu vou fazer. Então, a velocidade média, o que ela é? Ela é o deslocamento sobre a variação de tempo, concorda? Que é o quê? 400 metros dividido por 4 minutos. 4 minutos não é a mesma coisa que 4 vezes 60 segundos? São 4 blocos de 60 segundos, 4 minutos. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos simplificar um zero daqui com aqui. Vamos simplificar esse 4 com esse 40 que sobra. Fica 10. E vamos simplificar esse 10 com esse 6. Vai ficar 5 terços. 5 terços do quê? De metro por segundo. Mas o que a gente tem que fazer para chegar em quilômetro por hora? A gente tem que multiplicar esse cara aqui por 3,6. Tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 3 com esse 3,6, dividir os dois caras por 3. 3,6 dividido por 3 é 1,2, tá bom? Então, 5 vezes 1,2, 6 km por hora. Fechou? Então, a 1 está certo. Durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Vamos ver onde que ela permanece parada. Ela permanece parada aqui, né? Nesse ponto. Por quê? Porque a distância permanece a mesma, olha lá. Ó. Tá? A distância é constante. Em todos os outros casos, a distância, ó, ela tá variando. Tá? Ela muda aqui. Aqui não, a distância permanece a mesma. Inclusive, se você for ver a inclinação da nossa reta, por exemplo, aqui a gente tem essa inclinação, né? Que seria a tangente do nosso ângulo alfa. Aqui, onde que está o nosso ângulo? Cadê o ângulo? Cadê? Tá? O ângulo, galera, ele, ó, por exemplo, ele tava aqui, ó. É como se a reta estivesse assim e ele fosse fazendo isso daqui, ó. Até ele não ter mais inclinação. Então, se essa inclinação for nula, a velocidade dela também vai ser nula. Se a velocidade for nula, a distância que ele anda é nula. Então, nesse momento, ele está parado, né? E aqui na 3, durante o teste, a distância total percorrida foi de 1.200. Daí a gente tem que olhar para essa parte do gráfico aqui, né? Quanto que ele percorreu? Ele saiu aqui do 200 e ele foi até onde? Até aqui o 1.400, tá bom? Quanto que ele andou nessa viagem? 1.200, tá bom? 1, 2 e 3 certas, letra E é correta. Vamos lá. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, que é uma unidade astronômica. Supondo que fosse possível se desligar a luz proveniente do Sol, ligando-se em seguida, considerando-se a velocidade como 300 mil quilômetros por segundo, o tempo que essa luz atingiria a Terra. Então vamos lá, gente. O que acontece? Você tem o Sol aqui, tá? Esse Sol, ele manda luz para a Terra, certo? Só que a luz ela não é instantânea, ela tem uma velocidade muito grande, mas ela não é instantânea, né? Então aqui, gente, o que está acontecendo? A gente vai ter essa luz chegando aqui, mas ela demora um certo tempo para chegar. Quanto tempo? É isso que ele está perguntando, tá? A distância é a velocidade vezes o tempo, concordam? Ou seja, a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. 150, 1, 2, 3, 4, 5. 150 milhões de quilômetros, tá bom? Isso é igual ao quê? Isso é igual à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se atentem às unidades, tá bom? Escrevam isso com as unidades para ficar mais fácil. Olha lá, 150 mil quilômetros. Isso é igual a quê? Isso é igual à velocidade. E quanto é essa velocidade aqui? Essa velocidade é 300 mil. E qual unidade? Quilômetros por
segundo vezes o tempo. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a simplificar. 1, 2, 3, 4, 5 zeros com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quilômetro a gente pode simplificar com quilômetro, tá bom? E agora, se a gente pegar e passar esse 3 para cá, ó, dividindo, vai ficar como? Vai ficar 150 sobre 3. E eu vou passar esse segundo para lá, ó, multiplicando. Segundos. Isso é igual a tempo. Tá bom? Quanto que é 150 dividido por 3? Olé, pera aí. Esqueci de um zero aqui, né? Olha lá. 150, 1, 2, 3, 1, 2, faltou um zero aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, a gente simplificou 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 1.500 aqui, né? Não brisa, não. Então, 1.500 dividido por 3, 15 dividido por 3 é 5. Isso vai dar quanto? 500 segundos. Isso é igual a tempo. Mas ele deu o tempo em quê? Em minutos. O que a gente vai ter que fazer? Dividir por 60. Então, dividindo esse cara aqui por 60, corta um zero. Corta um zero. Simplifica por 2, simplifica por 2. 25 sobre 3. Quanto vai dar isso? 25 dividido por 3. Se fosse 24, né? Daria 8, né? Então, se eu faturasse isso como 24 mais 1 dividido por 3, isso ia ficar 8 mais 1/3, que seria 0,333. Então, isso daria aproximadamente 8,333 minutos. Correto? Então, letra E, tá bom? Vamos lá para a 9. Para avaliar as condições de um determinado atleta, foi preparado um teste numa pista retilínea, Um gráfico foi preparado sendo o instante 0, o início, e 10 segundos o final da análise. Então, a variação de tempo dele aqui foi de 10 segundos, tá bom? Então, ele deu esse gráfico. A respeito do movimento desenvolvido entre 0 e 10, qual é o módulo de velocidade média, tá bom? Gente, o que é velocidade média? Velocidade média é o ΔS pelo ΔT, tá? É tipo, por exemplo, 60 km por hora. Isso é uma velocidade média, tá? Se você faz uma viagem a 60 km por hora, não significa que durante esse trecho você manteve essa velocidade a todo tempo. Você pode ter parado, você pode ter tido um momento que você estava a 120 por hora, outro momento que você estava a 80, outro momento que você estava a 20 porque tinha trânsito, tá? Então, a velocidade média seria a variação de espaço que você tem, então quanto você se deslocou, pela variação de tempo, tá bom? Então, aqui nesse caso, qual é a variação de espaço dele? Uma propriedade aqui, ó, de gráficos. Se você calcular essa área aqui embaixo do gráfico de velocidade por tempo, você vai chegar no deslocamento, tá bom? Por que isso? Porque isso daqui, gente, é velocidade, isso daqui é tempo. A gente não tinha definido que ΔS igual a VT, então se você multiplicar velocidade e tempo, você vai chegar no deslocamento. Logo, se você pegar e calcular a área desse gráfico aqui, você vai chegar no deslocamento, tá bom? Então, quanto que vale a área disso daqui? Eu prefiro muito mais, ao invés de calcular a área de um trapézio, dividir ela, né? Então, isso daqui é um retângulo, base 5 e altura 10, vale 50. Isso aqui é metade daquele retângulo, vale 25, tá bom? Então, esse trapézio vale quanto? 75. Perfeito? Então, o deslocamento dele vale 75 metros. E quanto que foi a variação de tempo? Foi de 10 segundos. Então, qual a velocidade média apresentada por ele? 7,5 metros por segundo. Correto aqui, então, letra C, né? Número 10. O automóvel em uma viagem percorre metade de um percurso com velocidade média de 60 km por hora.
e na seguida, metade do percurso, sua velocidade média é de 40 km por hora. Logo, a velocidade média na viagem completa corresponde a... O querido desavisado vem e fala, velocidade média, o cara vem, calcula a média entre essas duas, fala, 50 e marca a letra A. Gente, não façam isso, tá bom? Por favor. Lembra que velocidade média é o quê? É o quanto você andou pelo intervalo de tempo em que você andou. Então vamos lá. Imagine um certo percurso aqui, tá bom? Você andou o quê? Você andou metade do percurso com uma velocidade de 60. Então, metade desse percurso, aqui você anda com 60 km por hora. E a outra metade você anda com 40 km por hora. Como que você vai descobrir isso? Como é linear, a minha sugestão é chutar um valor para essa pista, tá bom? Digamos que ela tenha o quê? Digamos que ela tenha 120 quilômetros. Vamos lá. Se você andou essa partezinha aqui, ó, em 60 km por hora, então você andou todo esse trecho em 1 hora. Por quê? Porque esse trecho, ele vale 60 km. A gente dividiu a pista em duas, lembra? Então, se ela no total tem 120, cada metade dela tem 60 km. E essa aqui, cara, para ela percorrer 60 km, e se ela tá a 40 km por hora, quanto ela demora para andar aqui? Na realidade, eu vou escolher um outro valor só para deixar um pouco mais fácil as nossas contas, tá? Vou colocar aqui 240 km por hora. Vamos dobrar o tamanho aqui. Aqui vai dar 120 e aqui vai dar 120 também, tá bom? Então, quanto tempo ele demora para fazer isso? Ele demora 2 horas, tá bom? E quanto tempo esse cara demora para percorrer os 120 quilômetros? Esse cara vai demorar 3 horas, concorda? Se ele tá aqui, ó, esse primeiro, 60 km por hora, 120, 60 km em 1 hora, 120 km em 2 horas. Esse outro aqui, ó, 40 km em 1 hora, 80 km em 2 horas, 120 km em 3 horas. Então, qual que vai ser o deslocamento total deles? O deslocamento total é 240. Mas quanto que vale o tempo? O tempo vale 5, tá bom? 240 quilômetros, 5 horas. Isso vai dar quanto? Vai dar 48 km por hora. Você pode colocar qualquer valor aqui, tá bom? Eu escolhi 240 porque ele é um múltiplo muito fácil de 60 e de 40, tá bom? Então fica muito bom para fazer as contas, mas qualquer valor que você coloque aqui, como ele obedece às mesmas proporções, você vai chegar no mesmo resultado. Mas assim é muito mais visível e muito mais fácil de fazer. 11 chegando no fim, tá bom? Considere 2 trens movimentando-se com relação aos trilhos. Um trem A de 200 metros de comprimento com velocidade constante de 72 km por hora. Esses valores aqui já suspeitem, ó, 72, 108. Por quê? Porque isso daqui, ó, é 20 metros por segundo, tá? Isso daqui é 30 metros por segundo, tá bom? E outro com velocidade constante, o outro 300 metros, velocidade de 108 km por hora, ou 30 metros por segundo. Sabendo que eles percorrem trajetórias próximas e paralelas e desconsiderando a distância entre os trilhos de um trem em relação ao trilho do outro, assinale que foi correto. Ai, que nojo, é somatória. Vamos lá. Se os trens estiverem se movimentando no mesmo sentido, o tempo de ultrapassagem de um trem pelo outro será de 50 segundos. Então vamos lá. Você tem esse trem A de 200 metros, certo? Então, pensando nesse trem aqui de 200 metros, tá?
você tem um outro trem aqui embaixo, que ele tem o quê? Ele tem 300 metros. Concordam? E esse trem A, ele tá com o quê? Ele tá com uma velocidade de 20 metros por segundo. E o trem B, ele tem uma velocidade do quê? De 30 metros por segundo. Tá bom? E ele tá perguntando aqui, se os trens estiverem se movimentando no mesmo sentido, o tempo de ultrapassagem de um trem pelo outro será de 50 segundos. Bom, o gabarito está dando como certa, então eu vou considerar, pensando nesse gabarito, que esse trem, ele tá aqui, ó, tá bom? Ele tá aqui. E o que vai acontecer? Ele quer ultrapassar completamente esse outro trem. Então, ele quer que esse ponto, que é o último ponto aqui, ele esteja aqui na frente, certo? Só que quanto que esse ponto vai andar? Esse ponto ele vai andar os 300 metros desse trem com mais os 200 metros do outro trem. Então o deslocamento dele é de 500. E o que eu posso fazer em um exercício assim? Eu posso subtrair e calcular pela velocidade relativa, tá? Eu posso subtrair 20 metros por segundo dos dois caras. Por quê? Porque se eu subtrair 20 metros por segundo desse cara, ele vai embora. E se eu subtrair 20 metros por segundo desse cara, ele vai para 10 metros por segundo. É literalmente a mesma coisa. É um cara parado e o outro cara se movimentando com 10 metros por segundo com relação a ele. Tá bom? Então, é como se a distância fosse 500 e a velocidade D sobre V aqui vai ser 10. Então, quanto tempo, tá? O tempo vai ser deslocamento pela velocidade. Quanto tempo isso vai demorar? 50 segundos. Então a 1 está correto. Se os dois trens estiverem se movimentando no mesmo sentido, o trem mais rápido terá de se deslocar 1 km em relação ao seu trilho para completar a ultrapassagem pelo trem mais lento. Então essa mesma situação, continuando na velocidade relativa, tá bom? Quanto que esse cara, ele vai ter que se movimentar, tá? Para que ele complete a ultrapassagem pelo trem mais lento, tá bom? Na realidade eu vou somar as distâncias aqui, tá? 20 aqui. O que ele tá perguntando? Ele tá perguntando quanto que esse cara aqui, ele vai andar, tá bom? Então, gente, ele vai andar o suficiente para ultrapassar o outro cara. A gente já não definiu esse tempo. Esse tempo é de 50 segundos. Se a gente definiu esse tempo, D igual a VT. Qual a distância que ele vai andar? Eu quero descobrir. Qual é a velocidade que ele tá? 30 metros por segundo. E quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? A gente descobriu que era 50. Então, qual o deslocamento total dele? 1.500 metros. Ele falou que é 1 quilômetro. Então, errada a número 2. Se os trens estiverem se movimentando no mesmo sentido, o tempo que decorre a partir do início da ultrapassagem para que a traseira do trem B fique afastada de 1 km do trem A é de 2 minutos e 30. Tá. Então, ele quer aqui, a gente pode trabalhar com a velocidade relativa aqui, tá bom? Se a gente subtrair de volta os 20 ali de cada lado, tá? A gente vai descobrir o quê? Se a gente ultrapassar ele, a gente descobriu que o tempo para ele ultrapassar, para ele chegar daqui até aqui, é de quanto? É de 50 segundos. Agora ele quer se afastar mais 1 quilômetro. Em quanto tempo ele vai fazer isso? É isso, né? Mais 1 quilômetro. Então, em quanto tempo ele vai fazer isso? Se ele quiser andar 1 quilômetro, 1.000 metros é igual a
10 vezes t, né? D igual a VT, distância, velocidade. Quanto tempo ele vai demorar? Bom, ele vai demorar 100 segundos. 100 segundos para quê? Para se afastar daqui até lá na frente, 1 quilômetro. Só que ele já tinha demorado 50 segundos para chegar até aqui, que era o que a gente tinha calculado. Então, quanto que vai ser o tempo total? 150 segundos, que é a mesma coisa que 2 minutos e meio. 4 está certíssimo. A 8, se os trens estiverem se movimentando em sentidos opostos, o tempo de passagem de um trem por outro será de 20. Então, vamos lá. Se a gente tiver um trem, tá? Ele tá aqui, beleza? Pensando que é o trem A. O trem A, ele tem 200 metros e ele tá andando para cá com uma velocidade de 20 metros por segundo. E você tem o trem B aqui, tá? O trem B, ele tem 300 metros e ele tá andando para cá com uma velocidade de 30 metros por segundo, tá bom? Quanto que vai ser? O que ele perguntou? O tempo? Qual que vai ser o tempo de passagem, um com relação ao outro, tá bom? O que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode usar a velocidade relativa mais uma vez, tá bom? A gente pode subtrair, não, na realidade a gente pode somar um vetor 20 metros por segundo para os dois lados, tá bom? Se a gente somar esse vetor 20 metros por segundo, eles vão se anular. Então é como se esse cara tivesse parado. E esse cara, se eu somar esses 20 metros por segundo, 30 mais 20, ele tá a quanto? 50 metros por segundo para lá. Beleza? Então, quanto tempo vai demorar para esse cara sair daqui, tá bom? Ele vai sair desse ponto e ele tem que ultrapassar esse ponto aqui. Bom, quanto que esse ponto vai andar? A distância que esse ponto anda é 300 metros daqui com mais 200 metros daqui. 500 metros no total. E qual é a velocidade dele? A velocidade dele é de 50 metros por segundo. Então, simplificando isso daqui, quanto tempo vai dar isso? Isso vai dar 10 segundos. E ele falou que ia dar quanto? 20 segundos. Então, tá errado a número 8. Se os trens estiverem se movimentando em sentidos opostos, o trem mais lento terá de se deslocar 200 metros, enquanto o trem mais rápido terá que se deslocar 300 metros, ambos em relação aos trilhos para que a ultrapassagem seja realizada. Então, quanto que é a distância percorrida pelo trem mais lento? Se você for pegar o trem mais lento aqui, tá? Eles estão em sentidos opostos, né? Então, se eles estão em sentidos opostos, você tem o seu trem aqui mais lento vindo para cá, 20 metros por segundo. Você tem o seu trem mais rápido vindo para cá, 30 metros por segundo. Esse trem mede 200 metros, esse trem mede 300 metros, certo? Quanto que vai ser a distância percorrida pelo trem mais lento? Lembra que a gente tinha calculado no exercício anterior que esse tempo aqui é de 10 segundos quando eles estão em sentidos opostos para eles ultrapassarem? Então vamos usar esse dado aqui, ó. O trem mais lento, D igual a VT, a distância que ele vai percorrer é a velocidade dele, 20 vezes 10, igual a 200, certo? E o trem mais rápido, a distância dele é igual a 30 vezes 10, que é igual a 300, tá bom? Viu que você usou aqui, ó, várias vezes o mesmo dado, tá bom? Você pode fazer isso, porque o movimento é o mesmo, tá bom? Então, em questões somatórias, isso poupa
muito tempo, beleza? Soma correta, 21. E agora a última, da UEL. Conforme usados da tabela, cenário alternativa que apresenta velocidade média aproximada em quilômetros por hora, né? Para modalidade de nado livre, 1500. Então vamos lá. Ele deu uma puta tabela. Ele quer o quê? Nado livre, 1500 metros. Bom, gente, vamos lá. Ele quer a velocidade média, o quê? Aproximada em quilômetros por hora. E tá vendo que os resultados, eles são muito distantes um do outro. Então você realmente pode fazer uma aproximação muito legal. Tá bom? Muito legal mesmo. Por quê, gente? Porque tá vendo que esse 14,41 segundos, ele é aproximadamente, 15 minutos. Ele não pediu aproximado, então vamos aproximar, ó. Fica muito mais fácil. Porque o que agora? Você tem... você tem 1.500 metros e você tem 15 minutos, que equivale a 1/4 de hora, tá bom? Então, distância, na realidade aqui é a velocidade média, né? Velocidade média é o deslocamento, por quê? Pela variação de tempo. E 1.500, como ele quer em quilômetros, né? 1.500 metros é 1,5. Ou seja, a velocidade média é quanto? É o deslocamento dele, 1,5, dividido por quanto? Dividido por 1/4. Isso é igual a quanto? 1/5 vezes 4. Tá bom? Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quanto vai dar isso? 6. E a resposta certa? Letra B. 6, tá bom? Então veja esse macetinho aqui, de você conseguir aproximar os valores. Se você fosse calcular com isso daqui, você ia chegar num valor diferente no gabarito. Você ia ter mais trabalho, porque você foi menos preguiçoso, tá? Então tem essa malícia nas questões. Mesmo que aqui tivesse alguns resultados meio quebrados, então tipo, sei lá, 5,7, tá bom? Mas imagina que realmente tivesse, ó, 3, 5,7, 8,9, 11,8 e 14,7. Você concorda que os resultados, ó, eles estão muito distantes um do outro, tá? Então você, mesmo que tivesse uma questão assim, você poderia aproximar, ó. A gente fez uma aproximação do quê? De 20 segundos para mais. Em algumas questões, isso faz muita diferença. Por exemplo, aqui na questão de cima, se a gente erra por 20 segundos, a gente erra uma questão inteira, tá? Mas aqui, como ele pediu pra gente aproximar, e ele deu essas alternativas aqui, ó, valendo muito espaçadas uma da outra, você realmente pode fazer essa aproximação bem grotesca mesmo, tá? Principalmente porque os resultados são inteiros, então ele meio que manda você aproximar esse valor para 15, tá bom? Para chegar na resposta certa. Então tenha essa malícia na hora de fazer as questões. Quebrar um pouco os números, fazer as divisões. Então aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, 100 metros para 9,69 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 100 metros para 10 segundos. E vou marcar a resposta que está mais perto disso. Tá bom? Então, tenho essa malícia na hora de fazer a prova, na hora de mexer com os números, na hora de mexer com as questões. Tá bom? É isso daí. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, de MRV, lei de Newton, eventualmente eu vou resolvendo essas listas e postando. Mas se vocês precisarem e pedirem de alguma com um pouco mais de urgência, porque estão com muita dificuldade, que nem pediram essa lista aqui, né? Umas 2 pessoas pediram, 2 ou 3 pessoas pediram essa lista, mesmo já sendo um conteúdo um pouco mais antigo, eu resolvo, tá bom? Não garanto quando, mas se vocês tiverem muita urgência em algum conteúdo, tipo algum conteúdo que a gente tá vendo agora, não sei, talvez essa parte aqui de trabalho, momento, me mandem uma mensagem, me avisem que eu resolvo tudo. Fechou?